Olá, amigos do Sistema Rural de Comunicação, dando sequência à nossa série de entrevistas com os seridoenses espalhados pelo mundo. A gente tem a alegria de hoje conversar com a Egli Caroline, ela que é natural de Jardim no Seridó, há 2 anos mora na Alemanha e vai conversar conosco. Prazer imenso, viu, Egli, conversar com você hoje aqui no nosso programa. Quando é que você deixou o Brasil? O que é que você faz na Alemanha? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Eu agradeço primeiramente o convite. Me alegrei muito em recebê-lo e fico feliz em ver a ideia maravilhosa que você teve de falar com várias pessoas, vários seridoenses que estão espalhados pelo mundo. E eu também fico feliz e, assim, agradecida em ver que as pessoas estão bem e ver como são as diferenças, porque, querendo ou não, mesmo estando num país da Europa, cada país tem suas próprias regras e se comportam de maneiras diferentes. Eu saí do Brasil em novembro de 2017, o que significa que já estou morando na Alemanha há pouco mais de 2 anos. Eu vim para estudar alemão, porque ainda quero fazer mestrado em Direito Alemão. Eu sou formada em Direito no Brasil, já trabalhei também na área no Brasil. E eu, primeiramente, tinha que aprender o idioma. Me inspirei nos meus professores que eu tive na especialização em Direito Civil no Brasil, que também estudou aqui na Alemanha, e a maioria que também não tem estudado na Alemanha, mas que nós, no Brasil, estudamos muitos pensadores alemães, porque a Alemanha é conhecido como o pai do direito civil, do direito ocidental. Então, nada melhor do que vir até a Alemanha para estudar na fonte o direito. Inclusive, você traz para a gente uma informação bem interessante, que antes de iniciar, por exemplo, um curso na universidade na Alemanha, você tem que aprender o idioma, é isso, é? Sim, obviamente há várias possibilidades, mas no caso de fazer direito na Alemanha, você precisa aprender o alemão, porque o idioma da Alemanha é o alemão. Então, se você vai estudar direito alemão na Alemanha, você tem que saber o idioma do país. Quantos anos você passa para aprender o idioma para poder, digamos assim, entrar num curso da universidade? Depende de cada pessoa. Eu estou já estudando alemão há pouco mais de 2 anos. Eu vim sem saber quase nada. Eu já tinha vindo para a Alemanha, já tinha feito um intercâmbio anteriormente de quase 3 meses. Eu tinha feito na época o primeiro nível do alemão, que era o A1, só que depois de 3 anos sem falar alemão, sem fazer nenhum curso no Brasil, eu não lembrava mais de nada. Então, obviamente, foi a mesma coisa de começar do zero, tudo de novo. Então, eu acabei, nesses 2 anos, tem um nível de alemão B2, B2, C1, o que seria de intermediário a avançado. Mas, para poder entrar na universidade em si, cada universidade e cada curso tem seus pré-requisitos, e pode ser de um B2, C1 ou C2, que seria o nível mais avançado de alemão. O mestrado que eu quero fazer, na universidade que eu quero fazer, ele exige um nível de C1, só que, a depender, por exemplo, tem um amigo meu que faz o mesmo mestrado, ele já está nesse mestrado, e ele teve que fazer o nível C2 de alemão para poder a universidade aceitar a candidatura dele. E você hoje já consegue falar o alemão fluentemente ou ainda não? Eu falo muito bem alemão. Eu não vou dizer que eu sou fluente em alemão, porque eu acho que a fluência é relativa em vários aspectos. E como eu ainda cometo alguns pequenos erros ao falar e ao escrever, eu não diria que eu sou fluente. Eu sou muito exigente comigo mesma nesse aspecto. Egli, você poderia fazer o seu mestrado em qualquer parte do mundo. Por que você escolheu a Alemanha? Porque é o direito que tem mais similaridade com o nosso. Nós, no Brasil, nos espelhamos muito na Alemanha, na questão processual e de direito civil, direito ambiental. A Alemanha é um dos países que tem, na questão de civil law, que é o tipo de direito que nós praticamos no Brasil, é o país que tem o tipo de direito mais avançado, um dos países que tem o tipo de direito mais avançado no mundo. É um país que, no momento,
está muito preocupado com o meio ambiente, então nós podemos ter leis que são muito avançadas nessa área jurídica. Não que seja a minha área favorita, assim, porque cada um tem suas afinidades e, obviamente, eu tenho as minhas, mas eu acho que nós temos muito que aprender com o direito alemão. Tem muita coisa boa que nós podemos trazer da Alemanha para o Brasil. E, ao mesmo tempo, nós já nos espelhamos muito no direito alemão. Muitos avanços que nós temos no nosso direito, inclusive processual, nós tiramos do direito alemão. Então, por que não vir a fonte de vários conhecimentos que nós temos no Brasil para poder trazer isso para o nosso país, trazer isso da melhor maneira possível? Por exemplo, que contribuição você destacaria que o direito alemão dá ao nosso país? Por exemplo, vou fazer uma comparação. Direito de trânsito. Muito do nosso direito de tráfico a gente tira do direito alemão. Então, quando você vem como turista, você pode dirigir aqui na Alemanha. Você só precisa ter aquela carteirinha internacional de habilitação e você pode dirigir aqui por até 6 meses. Isso é um acordo que a Alemanha tem com o Brasil. Por quê? E a mesma coisa acontece. Se o alemão for para o Brasil, ele também pode dirigir no Brasil. Por quê? Porque a questão das regras de trânsito são muito parecidas. Obviamente, há algumas pequenas diferenças, mas é praticamente a mesma coisa. Então, são várias similaridades. Bacana, interessante. E me diz uma coisa, o seu estudo, ele acabou se prejudicando um pouco por essa pandemia ou você consegue manter uma rotina mesmo em casa, mesmo à distância? Consigo. Não. A universidade, mesmo sendo uma situação de necessidade, de calamidade, por assim dizer, a universidade conseguiu se preparar muito bem. Dia 13 de março foi o dia em que eu tive meu último dia de aula. Nós saímos da universidade às 6h15 da noite e ainda não se sabia se a universidade iria fechar ou não, se entrar nesse confinamento ou não. 8h30 da noite, nós tivemos o comunicado oficial de que sim, nós iríamos, a partir daquele momento, às 8h30 da noite, não teríamos mais aulas presenciais. O que não significa que não teríamos aula online. O meu curso, ele é projetado para ser 100% presencial. Mas na situação de calamidade que nos encontramos, ele se tornou completamente online. E eu não estou me sentindo prejudicada de maneira alguma. Na realidade, eu estou sentindo até que eu tenho que estudar mais do que eu já estava estudando, porque os professores estão mais empenhados em nos deixarem ainda mais preparados, porque eles não têm mais esse contato corpo a corpo para saber como nós estamos nos saindo, como nós estamos desenvolvendo o estudo, de fato. Então, eles estão passando o dobro, ou às vezes até o triplo de exercícios para a gente fazer em casa e para a gente dar um feedback para os professores no momento da aula online. Porque nossas aulas são ao vivo, não são gravadas, então nós temos que estar no mesmo horário que nós teríamos aula na universidade, é o horário que a gente tem aula em casa, então tá tudo preparado, concentrado para ter a aula, e os professores estão até descobrindo novas ferramentas de como nos auxiliar nesses momentos, assim, realmente de necessidade. Egli está com mais dificuldade da pronúncia do Z, um exemplo besta. Egli, você tem que falar o Z. O professor, como ele não consegue nos ver, ele se concentra mais na nossa voz. Então, a nossa pronúncia no alemão também é muito importante, em qualquer idioma. Mas o fato do professor não conseguir nos ver, só conseguir nos ouvir, ele acaba sabendo onde é que a gente está pecando mais e onde é que nós precisamos melhorar. E, querendo ou não, nós temos a comunicação direta com o professor. Então, se nós temos mais dificuldade em alguma coisa, nós precisamos de um auxílio, tirar uma dúvida, manda um e-mail, o professor responde o mais rápido possível. Ou então, mesmo na aula, tem uma dúvida a mais, não foi esclarecido em aula, a gente pode continuar com o professor online e perguntar. Egli, vamos agora falar um pouquinho nessa questão da pandemia, porque com certeza
O mundo todo mudou a sua concepção, as pessoas mudaram as suas concepções de vida, de comportamento. Onde é que você mora e como é que está a situação hoje na sua cidade? Eu moro em Rüsselsheim, é uma cidade perto de Frankfurt, é uma cidade de médio porte. Frankfurt fica no estado de Hessen e não é a capital do estado. Frankfurt é uma cidade conhecida por ser a capital financeira da Europa, por assim dizer, por questão de muitos bancos e terem as suas sedes lá, inclusive o Banco Central Europeu tem a sede em Frankfurt. Então, é uma situação que a Alemanha inteira está vivendo de uma maneira muito interessante. Por exemplo, do mesmo jeito que o Brasil tem independência dos estados, que o governador pode governar e implementar leis que são para ser cumpridas nesse momento de calamidade, a mesma estrutura de governo federado é aqui na Alemanha, nesse sentido. Então, cada Bundesland, que é o estado, cada estado, ele pode também ter suas próprias regras. Então, o primeiro foco da doença foi no estado da Baviera. Então, lá, a questão do confinamento começou um pouco mais cedo. E o resto da Alemanha começou oficialmente no dia 16 de março. Só que já estavam, vários estados já estavam, desde o dia 13 de março, que foi o dia que minha universidade oficialmente fechou as portas, desde o dia 13 de março, vários estados já estavam dizendo, não, agora vamos fechar. A minha universidade, ela fica no estado de Nordrhein-Westfália, Rheinland-Pfalz, desculpa, que seria a Renânia-Palatinado, em português. E esse estado não é o estado que eu moro, então as regras são diferentes. Então eu tenho que estar atenta à regra de 2 estados, por exemplo. Então, enquanto em Hessen já tinham fechado as escolas, na Renânia-Palatinado ainda estava funcionando, por isso que a minha universidade ainda estava aberta. E então, naquele dia, no dia 13, o governador do estado, da Renânia-Palatinado, falou, não, agora, a partir de hoje é oficial, temos que fechar. Todas as escolas, todas as universidades, tudo tem que fechar para a gente poder conter a pandemia, que estava realmente se espalhando muito rapidamente aqui na Alemanha já. E o que aconteceu é que, desde o dia 16, oficialmente na Alemanha inteira, a chanceler alemã Angela Merkel, ela fechou as fronteiras até para um mês, até o dia 16, 17, não me lembro ao certo, e fechou as fronteiras também da Alemanha por completo. Para quê? Para evitar que as pessoas se contaminassem. Diferente de alguns países, como, por exemplo, a França, não tem o Ausgangssperre, que significa o quê? Que nós estamos confinados dentro das nossas casas. Na França, eu sei que eles só podem sair 1 hora por dia. Aqui na Alemanha não é assim. Nós temos o Kontaktsperre, que significa nós estamos proibidos de ter contato com outras pessoas que não moram na mesma casa que a gente. Nós podemos sair de casa, não há problema. O conselho é que fiquemos em casa, porque só ficando em casa é que nós podemos evitar a contaminação, mas nós podemos ir e vir, o nosso direito de ir e vir não foi tolhido. Então, se eu quiser tomar sol, dar uma volta no meu quarteirão, de manhã eu posso, de tarde eu posso e à noite eu posso também. Mas o que é que está sendo proibido? O contato. Então, se é uma pessoa que não mora na mesma casa que eu não posso ter um contato menor do que 1,5 metro de distância, 1,5 metro de distância. Mesmo indo para as ruas? Isso. Então, por exemplo... Então isso quer dizer que você pode frequentar, por exemplo, os espaços públicos, você pode ir ao supermercado, você não pode ter contato com as pessoas. Isso. Só que tem um detalhe. Nós, obviamente, tivemos também o fechamento de vários estabelecimentos. Nós só temos os estabelecimentos que estão abertos, no momento, são os de necessidade, que seriam postos de gasolina, farmácias, hospitais, clínicas
Mas, obviamente, hospitais e clínicas você só pode ir se você já ligou para a ambulância, você explicou o que é que aconteceu, qual é a doença que você está tendo, e aí o médico pode te autorizar ou não para se deslocar para o atendimento. O que significa que, se o médico achar que pelos sintomas que você está relatando no telefone, você só está tendo uma gripe, não é uma gripe que seria um corona, por exemplo, você não pode sair da sua casa. Ele vai te dar a orientação de como se cuidar pelo telefone e você não vai ter contato com o médico. A população está entendendo isso, contribui, colabora com essas determinações ou não? Ou aquelas pessoas que acabam, por exemplo, infringindo? E quem desrespeita, tem alguma punição por parte do país? Essa é a questão. Acho que no início foi mais complicado para as pessoas entenderem que elas tinham que respeitar essa distância e que tinham que ficar em casa. Eu acho que no início de qualquer situação é mais difícil, porque é uma situação atípica, não é normal, não é uma coisa do nosso dia a dia. Então, é estranho você vai dormir podendo tocar em todo mundo, podendo cruzar com uma pessoa na rua e no dia seguinte você acordar, você não poder ter contato de 1,5 metro com ninguém. Eu acho que no início foi mais complicado, teve até algumas situações que passaram nos jornais que o pessoal, porque fez sol, foi todo mundo pra praça, parecia que não estava acontecendo nada, tava todo mundo sentando no mesmo banco, tendo contato, tudo. Eu entendo, porque como eu já moro aqui, eu entendo essa questão de sentir falta do sol. E, querendo ou não, a gente está no início da primavera e até o final de março, nós ainda estávamos, querendo ou não, com o inverno até um pouco forte. Eu estava usando roupa de frio até semana passada, quase. Então, quando está um dia mais morno, assim, com um sol de 15 graus, todo mundo quer sair de casa, todo mundo quer ir para o parque, enfim. E em comparação com isso, ontem eu saí para dar uma voltinha, tomar um ar fresco, e eu vi muito menos gente na rua. Eu fiquei até surpresa e, de certa forma, feliz, porque eu constatei que depois de mais de um mês, eu já estou há mais de 30 dias em confinamento em casa, foi bom ver que as pessoas estão mais conscientes, tem menos carros nas ruas e tem menos gente andando, passeando e tendo contato com os outros. Eu vejo também que é um pouco difícil das pessoas se atentarem a essa regra de 1,5 metro de distância de cada um, sabe? Então, às vezes a pessoa esquece que é para manter essa distância e passa pela outra pessoa, assim, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma coisa normal. Obviamente, se eu passei esses 30 dias em casa e eu até então não tive nada, eu não tenho corona. Se eu vou sair na rua, eu não tenho a doença. No entanto, aí eu não sei por onde aquela outra pessoa andou. Eu não sei com quem ela teve contato. Então, esse é o tipo de preocupação que cada ser humano deve ter e que às vezes as pessoas não têm. Ontem eu estava caminhando, como eu falei, só para tomar um ar fresco e tal, e de repente eu estava me aproximando de umas pessoas. Até então eu estava num caminho que não tinha ninguém, e eu andei mais, e daí eu vi que lá na frente tinha pelo menos 4 pessoas juntas. Não sei se aquelas pessoas moram na mesma casa, não sei quem elas eram. Eu olhei, eu vi, eita, elas estão vindo na minha direção. Aí eu dei meia volta e fiz o caminho inverso que eu estava fazendo, porque, né, melhor eu me ater à minha saúde do que correr o risco. E sim, eu acho que as pessoas nesse momento estão mais atentas a isso, apesar de que obviamente sempre há um deslize ou outro. Uma coisa interessante é que, por exemplo, no supermercado, o supermercado está todo demarcado, marcando onde é que é 1,5 metro de distância do outro. Especialmente se você for para o caixa, aí tem onde cada carrinho pode ficar. Entendi. Agora me diz uma outra coisa, por exemplo, inclusive você, por ser um profissional do direito, talvez possa nos dar uma explanação melhor sobre isso, porque um dos principais direitos de qualquer pessoa é o direito à vida, e que passa pela alimentação, que passa pelo trabalho, enfim, né? Alguns países têm adotado algumas medidas de incentivo para que as pessoas fiquem em casa, né?
Na Alemanha, que tipo de incentivo essas pessoas recebem? O direito à alimentação ele está sendo preservado? Qual é a sua opinião com relação a isso? Bom, a Alemanha ela já tem várias medidas preparadas para situações de calamidade, de emergência, certo? Uma das coisas que eu acho interessante é o direito do trabalho aqui na Alemanha. Temos várias leis muito parecidas, como, por exemplo, o empregado na Alemanha também é muito protegido pela lei, até porque é a parte hipossuficiente da relação de trabalho. E, querendo ou não, já existe, por exemplo, uma lei que se chama Kurzarbeit. E essa lei, em tradução livre, seria a lei do trabalho de horas reduzidas. O que significa que se você você vai numa situação de emergencial, que também pode ser quando uma empresa, por exemplo, está passando por uma situação financeira, ela pode diminuir a carga horária dos seus trabalhadores e pelo fato de reduzir a carga horária dos trabalhadores, ela também vai pagar menos para o seu trabalhador, certo? Isso por quê? Porque aqui o seu salário é calculado pelas horas trabalhadas, o que é uma coisa que é um pouco diferente no Brasil. Então, o que é autorizado por lei? A sua empresa pode, nessa situação de horas reduzidas, ela pode reduzir seu trabalho em até 60%, o que significa que você vai receber até 60% do seu salário normal. Mas, se você for solteiro. Se você for casado e tiver filhos, ou então se você tiver filhos, melhor dizendo, o seu salário pode ser reduzido até 67%. E nesse restante que sobra, desses 40% ou 37% que sobra, o governo precisa te pagar também uma proporção desse salário. Então, o que seria? Desses 40% que seu empregador não está lhe pagando, se tornam 100% novamente, certo? Fazer mais ou menos essa conta. E daí o Estado alemão, o Estado que você mora, que no meu caso seria Hessen, teria que me pagar mais 60% desse valor que está me falhando do meu pagamento mensal. Essa é uma medida adotada por vários trabalhadores. É diminuir sua carga horária e te pagar menos. Em algumas situações, algumas empresas não implementaram isso de imediato. Algumas estão esperando até maio, mais ou menos, para implementar. Muitas já implementaram desde o início, porque alguns trabalhos não são de contato direto com o público. Então, você não tem como atender o seu trabalho, fazer o seu trabalho, se você não tiver as pessoas vindo até você para fazer o seu trabalho. Então, se alguns estabelecimentos, por exemplo, sorveterias, restaurantes que fecharam e continuam fechados, então não tem como você trabalhar, mas você não deixa de receber, seu empregador também tem que te pagar ainda, e querendo ou não, o Estado também tem que te pagar uma parte do seu salário. Então, essa questão de alimentícia do salário não está tendo grandes problemas. Tem a questão também, por exemplo, se você é uma pequena empresa e média empresa, também está tendo pacotes de ajuda do governo. Eles chamam a tradução livre seria pacote de ajuda para essas pequenas e médias empresas ou pequenos empreendedores, que tem várias etapas. Você tem que fazer um cadastro no governo, explicar qual é o tipo de empresa, tudo, quantos funcionários dependem de você, e daí o governo alemão pode dar uma ajuda de até, se eu não me engano, até 30 mil euros para cada empresa, mas obviamente depende de cada situação. Eu não sei lhe dizer qual é o mínimo que o governo alemão está ajudando para essas empresas, mas até então todos os trabalhos estão sendo preservados, e é até uma questão importante aqui na Alemanha, porque, como eu falei anteriormente,
o trabalhador, ele é protegido aqui na Alemanha. Então, se eu sou um empregado que já passou daquele período de experiência, que aqui na Alemanha não são 3 meses, são 6 meses de experiência. Então, eu já sou um trabalhador com um contrato indeterminado, que é um contrato de longo prazo. Meu empregador não pode simplesmente me demitir. Ele tem também que esperar, mesmo que ele me demita hoje, ele tem que esperar no mínimo 3 meses ou um prazo maior para eu sair da empresa. Então, não é ele me demitindo hoje, não é amanhã que ele vai deixar de ter aquele gasto comigo como empregada. Então, tem uma série de leis que devem ser seguidas e que devem ser também que acaba sendo como proteção para o empregado e para o empregador, porque, querendo ou não, o governo alemão não está deixando ninguém na mão, por assim dizer. Egli, e com relação a essa questão do serviço de saúde, funciona para valer? Ou durante essa pandemia, dependendo da situação que se encontra no seu município, houve algum colapso? Não, até então não houve colapso algum. Querendo ou não, a Alemanha reagiu cedo em relação aos nossos países vizinhos, como Itália, Espanha, que estão enfrentando situação muito séria na questão de saúde. A Alemanha, né, pelas pesquisas que foram divulgadas, reagiu em mais ou menos 1 a 2 semanas mais cedo do que os países vizinhos. Então, como nós já tínhamos a experiência dos outros países, de como estava andando a situação, essa primeira ordem de não ter contato com ninguém foi crucial para diminuir a quantidade de infectados. Obviamente, todos os dias a quantidade de infectados no início estavam sendo assim, quantidades enormes, monstruosas, que assustava. Mas à medida que nós fomos ficando em casa e não tendo mais contato com ninguém, então a tendência é que essa curva que estava lá em cima descesse. E querendo ou não, como tem uma pequena diferença nessa questão em comparação com Itália e Espanha, é que as pessoas que moram na Alemanha e alemães em si, nós não moramos com muita gente. Muita gente mora sozinho, mesmo idoso mora sozinho. Se o idoso não morar sozinho, ele mora num abrigo. E então ele já não tem contato com muita gente. Vai ter contato com depois que teve essa proibição, né, esse confinamento, vai ter contato com as pessoas que trabalham nesse local. Então, e em contraponto com a Itália, por exemplo, é que é muito comum 2, 3 famílias morarem na mesma casa. É bom você falar sobre várias isso. Gerações. Você falar sobre isso porque eu conversei esses dias com um alemão que estava em Caicó, em um intercâmbio, e teve que voltar para o país, né? Ele falava justamente isso, que não é comum, por exemplo, os filhos, quando atingem a idade adulta, eles morarem com os pais na Alemanha, né? Eles acabam saindo de casa e por isso que se justifica o fato de não termos numerosas famílias dentro da própria casa? Isso, sim. De certa forma, uma tradição alemã. Seu filho completou os 8 anos, terminou a escola, que aqui, a depender de qual escola você faz, você termina com 15, 16, 17, 18 ou até 19 anos, aí você sai de casa. Você começa a trabalhar, você vai fazer a universidade, normalmente a sua universidade não é na cidade que seus pais moram, você sai de casa. E daí você começa sua independência da vida familiar muito cedo. Então, é normal, sim, as pessoas morarem sozinhas, ou então com um amigo, ou então com um namorado, ou então já casou, tá com seus filhos, enfim. E aí é onde mora a diferença, porque, por exemplo, na Itália, é normal os pais terem os filhos com as esposas, com os esposos, com os netos, morando todo mundo na mesma casa. Eu não sei se você está acompanhando o noticiário aqui do nosso Brasil, né? Nós temos, por exemplo, uma troca de ministro da saúde de ontem para hoje, em meio a uma pandemia. Nós temos uma disputa de defesas de pensamentos. Por exemplo, um presidente que defende o isolamento vertical, até pouco tempo o ministro que defendia o isolamento horizontal. De que forma essas notícias que envolvem o nosso Brasil, elas chegam aí na Alemanha, por exemplo? No momento, os alemães estão preocupados consigo.
certo? Então, obviamente, a headline, a principal notícia é da situação aqui na Alemanha, porque nós, obviamente, queremos sair de casa, nós queremos ter a nossa liberdade de volta. Mas, obviamente, em meio a uma pandemia, em meio a uma situação de crise como essa, na hora que se vê na televisão que o ministro da Saúde que estava tomando medidas congruentes com as medidas da Organização Mundial da Saúde, é demitido porque o presidente não quer seguir as recomendações da OMS, é uma notícia que se recebe com certo escândalo. É uma coisa que se olha um para a cara do outro e pergunta o que é que ele está fazendo. Mas por quê? Onde é que está o problema? Se ele estava fazendo tudo certo, por que é que ele foi demitido? Se recebe de maneira negativa, querendo ou não. Egli, nosso papo está excelente, mas o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria que você me explicasse o que é que você tira de lição de tudo isso, né? Sou pessoa jovem, está aí vivendo uma situação como essa, distante da família, das pessoas que você quer bem. O que é que você consegue tirar de lição de toda essa pandemia? A pandemia, eu acho que é um aviso. É um aviso de lição. É uma lição que nós temos que tirar. Uma lição de moral, uma lição espiritual, uma lição de solidariedade. Acho que nós estamos muito egoístas. O ser humano em si, ele é egoísta. Mas há maneiras de nós nos melhorarmos. E hoje em dia, acho que as pessoas estão preocupadas muito com o próprio umbigo. E esse momento que nós estamos sendo obrigados a olhar para nós mesmos, está nos ensinando muitas coisas. Há um exemplo bem esdrúxulo é a questão do papel higiênico, que foi notícia no início dessa pandemia, no início de março, assim, de uma maneira muito cômica, mas que demonstrou uma coisa muito crucial. Eu tenho que correr no supermercado para eu ter o meu papel higiênico. E quantos papéis higiênicos eu puder comprar, eu irei comprar, porque eu tenho dinheiro no bolso hoje e eu posso. Mas, e aquela outra pessoa que pode ser teu vizinho, que você gosta, não tem acesso àquele papel higiênico porque você foi no supermercado e comprou tudo. Então, acho que nós devemos sim olhar para dentro da gente, antes de apontar o dedo para o outro, e realmente tirar uma lição disso. Será que eu preciso mesmo de tudo isso? Será que não é uma maneira de eu me esconder por trás de toda essa situação e dizer, não tem nada de errado comigo, eu tô ótimo, que tá tudo bem comigo? Acho que nós devemos sim olhar para nós mesmos e encontrar os nossos defeitos para que nós os possamos melhorar e nos melhorar, sermos seres humanos melhores. Ok, que bom, né? Foi um prazer conversar com você. Aproveito agora e deixo uma mensagem para a nossa família Martins, né? Com certeza tia Ivânia, né? Seu pai Jean deve estar muito orgulhoso de você, né? Toda a família também está. Você cresceu bastante, inclusive, né? Uma menina muito inteligente, muito sucesso aí na sua vida, na sua carreira. Que mensagem você deixa para os seus conterrâneos de Jardim do Seridó, para o povo potiguar e para quem nos assiste nesse momento? Eu gostaria de dizer para vocês que, primeiramente, muito obrigada por assistir a entrevista e sejam conscientes, sejam precavidos. Acreditem nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, da maioria dos médicos, da maioria dos profissionais que nós temos no Brasil. Eles são profissionais capazes, mas nós precisamos ajudá-los. Nós precisamos ser conscientes por nós mesmos e pelo bem de todos. Porque não é porque você está saudável hoje, que você acha que você é saudável, que você não vai morrer, sabe? E que você talvez contamine a pessoa que você ama. Então,
sejam conscientes. E família Martins, vocês estão comigo no meu coração. Acredite. Beijo para todo mundo, para papai, mamãe, Elinha, minhas amigas lindas, meus amigos maravilhosos e para os meus outros familiares que vocês sabem quem vocês são, povo lindo do meu coração. Um beijo para Jardim do Seridó e para Natal e todo mundo.